Saiu no último dia 17, terça-feira, pela CNT-MDA, nova pesquisa de intenção de voto. E as notícias continuam sendo de mal a pior agora, não apenas para Lula, nosso presidente, mas para as pessoas do entorno de Lula, que aqui a gente vai ver que elas vão se sintetizar, vão se limitar ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma, e a situação só piora para o Haddad em termos de pesquisa de voto. Mas tem uma coisa que nos chama atenção para esta pesquisa. E o que acontece? Eu vejo, é muito mesmo, quando a gente faz esses vídeos sobre pesquisa eleitoral, a galera, né, que é apoiadora do Lula, quando a gente fala aqui do Tarcísio, principalmente, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, fala, pesquisa fajuta, como é que alguém ainda acredita em pesquisa? Em contrapartida, a galera que gosta de Lula, de Haddad, Flávio Dino, quando ele aparece em pesquisas, e realmente se sintetiza, né, se resume a essas duas personalidades. As pessoas igualmente falam, vocês vão acreditar nessas pesquisas que falam que Haddad está ruim, que Lula está piorando, vocês realmente vão acreditar? A questão é, a gente tem que acreditar na pesquisa quando a pesquisa é real, tá ali, está posta, ou a gente deve acreditar nessas pesquisas só, apenas e exclusivamente quando essa pesquisa está favorecendo o meu campo político, né? Porque é muito comum a gente ver isso daí, mas assim, a gente está fazendo questionamento, mas isso não quer dizer que você não possa fazer isso. A gente quer que você continue dando esse tipo de relato para a gente entender quais as características do público que tem nos seguido. E vocês são bem-vindos de qualquer forma. A reflexão que fica aqui, que a gente quer passar é, como é que a gente vai fazer uma leitura da realidade se às vezes a gente tenta se desplugar da realidade? E aqui eu vou passar para vocês agora as grandes informações atinentes a essa pesquisa. Os gráficos são poucos, mas vou passar todos os gráficos que essa pesquisa fez em relação aos elegíveis e não elegíveis para 2026. Por que a gente tem que falar isso? Eu vou falar para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, peço que você dê curtida nesse vídeo para chegar em mais pessoas, porque as pesquisas vão cada vez mais se afunilando, até o ano que vem ainda tem caminho, mas tudo se afunila, tudo vai mostrando pra gente que tem cenários que já estão sendo aí compostos, né? E comente qual que é a sua posição nela. Você realmente acha que se a pesquisa ela não está beneficiando o meu candidato, ela é ruim? Se a pesquisa está beneficiando o meu candidato, ela é boa, né? A gente tem que conversar sobre isso também, sobre essa questão de negacionismo para pesquisas eleitorais, né? Só aquele tipo de pesquisa ali vai me favorecer. E aqui a gente vai contemplar a pesquisa em si. Obviamente, a gente vai lançar ali um vídeo aqui sobre isso, que é falando sobre neutralidade. Obviamente que em certos aspectos econômicos, sociais, eu tenho preferências, à direita às vezes, à esquerda às vezes, e isso vai transparecer, né? Mas obviamente que a gente vai colocar aqui, vai ler os candidatos aqui para vocês com toda a objetividade possível que eles merecem, certo? Então aí peço o seu compartilhamento, a sua curtida, a sua inscrição e o seu comentário, que é preciosíssimo para nós, não importa qual ele seja. Aqui a gente não veda a liberdade de expressão, a gente não censura a liberdade de expressão, mas a gente convida todo mundo a fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente tem dito nas redes sociais também. Vamos à pesquisa. Primeiro, por que a gente falou que tem quem pode não ser candidato em 2026? Porque as pesquisas insistentemente têm colocado Jair Messias Bolsonaro quanto pessoa elegível, candidato elegível, considerando que Bolsonaro já não é mais elegível para as eleições de 2026. E vamos lá, por quê? Bolsonaro, está aqui segundo a pesquisa, no primeiro desenho, Jair Bolsonaro, PL, desponta numericamente à frente, com 43,9%, ante 41%. Gente, é 2 pontos abaixo, não é qualquer coisa mais não. Ante 41,4% de Lula. Mas como eu falei, Bolsonaro está elegível, então Bolsonaro nem poderia concorrer se as coisas continuarem como estão. E o que a gente falou aqui, isso é muito incerto, e a gente vai ver ainda para onde é que essas situações vão nos levar. E o segundo cenário é com ele, alguém que tem bastante musculatura para uma disputa como essa, mas
é muito improvável, a maioria diz isso, é muito improvável que ele vá largar uma reeleição já quase garantida ao estado de São Paulo para aí se candidatar à presidência da República. A gente está falando dele, Tarcísio. Porque nesse cenário com Tarcísio, tem o Lula numericamente na liderança, mas Lula está na liderança com 41,1%, mais ou menos 1% de diferença de Lula para Tarcísio. É um empate técnico. Lula já está no empate técnico com Bolsonaro e Lula já está com empate técnico com Tarcísio. Né? Além desses dois, a pesquisa também considerou dois cenários em que Fernando Haddad, do PT, substitui o Lula. No primeiro, o ministro da Fazenda marca 38,4%, atrás de Bolsonaro, e é muito grande a distância. Enquanto o Haddad está com 38,4%, Bolsonaro está ali com 43,9%. E no segundo, Haddad tem 37% contra o de Tarcísio. A diferença é muito grande e mostra que Haddad faz um Ministério da Fazenda altamente impopular, questionável até mesmo para critérios econômicos técnicos. Isso aqui está transposto na pesquisa. Lula, naturalmente, está conseguindo aí fazer um tipo de redução de danos à sua persona, mas já não está sendo suficiente. Vamos aos outros 6 cenários. Vai aparecer para vocês também as colunas aí que a gente vai colocar para vocês. Outros 6 cenários de primeiro turno, composto aí por Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, branco e nulo. A gente vê que Lula e Bolsonaro estão empatados com Jair Bolsonaro aí uns 6 décimos à frente de Lula. O Ciro, obviamente, ele vai estar em terceiro lugar no meio desses dois, né? Mas ele já está à frente de Ratinho Júnior, que eu não conheço, vejo só uma pessoa ou outra comentando aí sobre o Ratinho Júnior. E a gente também tem o Romeu Zema, que a gente sabe que o Romeu Zema está até pior do que o Ratinho Júnior por pesquisas anteriores também. Romeu Zema tem 3,4% de intenção de voto e o Ronaldo Caiado que desponta aí com 3%. No cenário 2, o cenário 1 traz Lula e Jair Bolsonaro. No cenário 2, a gente tem Lula e Tarcísio. Lula, obviamente, está ganhando do Tarcísio por 30,5% pontos percentuais. Tarcísio de Freitas está lá embaixo, com 18,3%. A briga, nesse caso, seria entre Tarcísio e Ciro Gomes. Por quê? Tarcísio está com 18,3% e o Ciro está com 14,6%. É completamente possível de recuperação. Enquanto o Ratinho Júnior até Romeu Zema representam de 8,1% aí do Romeu Zema. Cenário 3, Lula e Eduardo Bolsonaro. O Lula aparece com 31,6%, um pouquinho acima da pesquisa com Tarcísio. Já Ciro Gomes vai aparecer com 14,1% em segundo lugar. Então ele está na frente e tecnicamente empatado com Eduardo Bolsonaro, que aparece com 13,6%. No outro cenário, Fernando Haddad e Tarcísio. E Ciro Gomes ganha de todo mundo, como inclusive demonstrou a pesquisa que nós trouxemos aqui, que contempla o nome de Ciro Gomes, que segundo turno Ciro Gomes ganha de todo mundo. Essa pesquisa está aqui no nosso canal, a gente vai colocar ela aqui na descrição do nosso vídeo. Então aqui o Ciro Gomes, ele ganha de todo mundo, apesar de estar tecnicamente empatado com Tarcísio. Daí depois vem Fernando Haddad com 16,4%, que não está nem empatado, tecnicamente, com Tarcísio. Depois vem Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que permanecem com a mesma coisa. Na sequência, Lula e Michele Bolsonaro. Lula aparece com 31,2%, lá em cima comparado a Michele Bolsonaro, que está com 20,4%. Na sequência vem Ciro Gomes. É uma coisa incrível. O Ciro ou está em terceiro, ou está em segundo, ou está em primeiro. Isso numa pesquisa de primeiro turno de eleição, tá certo? Esse cenário com a Michele, o Ciro aparece em terceiro, e ele está aí com 12,5%. E vai consolidando o que a gente tem falado aqui sobre pesquisas, né? Desde aquela pesquisa que a gente está aqui, novamente eu falo, essa pesquisa está aqui para vocês, no canal para vocês verem. O Ciro está com 12,5% nessa pesquisa. E o cenário 6, com Fernando Haddad e Michele Bolsonaro, tadinho do Haddad. Coitado nada.
A Michelle Bolsonaro está tecnicamente empatada com Ciro Gomes. A Michelle está com 19,8% e o Ciro está com 19,1%. Né? Fernando Haddad aparece com 16,9%. E o trio fantástico aí aparece depois, com Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, todos aí ficando sempre entre os 3 últimos colocados. A margem de erro dessa pesquisa foi de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. E vai se consolidando o que a gente falou no outro vídeo, que muitas pessoas falaram que era uma pesquisa falsa, falcatrua, que é nada mais nada menos que demonstrando que se Ciro Gomes, em 2026, quiser concorrer às eleições e ele não estiver no segundo turno, enquanto candidato, Ciro vai estar entre uma das pessoas com maior poder de decisão sobre quem ganha ou quem perde no segundo turno em 2026. Ele vai ser a pessoa mais influente do ano que vem nas eleições, pelo que as pesquisas têm demonstrado. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês.